O governo Lula prometeu no edital do concurso do Ministério do Trabalho que haverá cotas para indígenas e cotas para pessoas trans. É isso mesmo que você ouviu e vamos falar um pouco sobre isso e como isso pode afetar ou não os seus estudos para concursos públicos. Meu nome é Hugo Leonardo, eu sou auditor do TCU e já passei no concurso há muitos anos e hoje eu ajudo pessoas a também serem aprovadas em concursos. Eu tenho metodologia, estratégias e ferramentas para ajudar as pessoas a estudarem muito mais, a conseguir organizar sua vida, a conseguirem de fato ter um desempenho nos concursos. E nesse canal eu falo, além de metodologia, além de tudo isso, falo também de algumas notícias importantes sobre o concurso. E essa notícia me chamou a atenção que ela saiu hoje. A notícia é a seguinte: o governo Lula vai reservar cota para trans em concursos públicos. Edital para contratar auditores do Ministério do Trabalho deve prever vagas para transgêneros. Vamos falar rapidamente sobre isso, se há algum respaldo, como que funcionaria essa questão e vamos trazer também algumas impressões das pessoas que já estão se manifestando a respeito dessa notícia. Vamos lá para a tela do computador. Antes da gente começar a falar sobre essa notícia, eu quero deixar uma ressalva bem clara. Na minha condição de auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União, algumas políticas públicas do governo federal podem ser alvo de atuação minha. Então, por questão de ética, eu não vou manifestar nenhum tipo de opinião sobre política pública da minha esfera pessoal, porque no dia de amanhã eu posso estar sendo escalado para fazer de repente uma auditoria, para receber uma representação, receber algum tipo de processo que trate de políticas públicas do governo federal, especificamente políticas públicas voltadas à contratação. Então, por questão de independência, eu vou evitar de manifestar algum tipo de opinião pessoal a favor ou contra, enfim. Eu vou tentar abordar aqui da maneira mais técnica possível, mais isenta possível, né? Sem tomar partido, e vou trazer algumas impressões das pessoas sobre esse tema. Então vamos lá. Eu encontrei aqui várias notícias sobre isso, né? Aqui do site do Estratégia. A notícia que traz é que vai ter cota para indígenas e transexuais em concurso público. O governo Lula vai reservar 4% de um total de 900 vagas para auditores fiscais do trabalho, sendo 2% para indígenas e 2% para pessoas identificadas como trans. Esse edital do Ministério do Trabalho é um edital que está sendo esperado há muito tempo, tem muitas vagas e a notícia é que vão alocar aí 2%. 2% de 900 vagas seriam 18 vagas. Só que tem uma coisa, né? O salário para auditor fiscal do trabalho é um salário aí de mais de 21 mil reais. Então, assim, é um concurso muito desejado, muito almejado pelos concurseiros. E algumas pessoas até reagiram, né? Alguns concurseiros reagiram aí de forma negativa com essa notícia. Segundo o site do Estratégia, é uma grande conquista para a comunidade LGBT, né? Como se fosse um presente entregue aí para essa comunidade. O anúncio foi feito pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e trata, além das cotas, que ainda haverá aumento nos percentuais para candidatos autodeclarados negros, saindo de 20% para 45%, e para pessoas com deficiência, um aumento de 5% para 6%. Então seria essa a distribuição do concurso. As 900 vagas seriam 18 para trans, 18 para indígenas, 405 para autodeclarados negros e 54 para pessoas com deficiências. Esse concurso, para concorrer, é preciso ter diploma, qualquer graduação de nível superior, aí reconhecido pelo MEC. Então, vamos ver outras notícias aqui. Essa aqui da Revista Oeste, ela fala a mesma coisa, basicamente, não tem nenhuma novidade. Ela inclui que alguns órgãos, como a Defensoria Pública de São Paulo, já adotaram essa cota para transgêneros. O percentual também foi de 2%, que aparentemente existe um estudo que diz que 2% das pessoas se identificam nessa categoria de trans e por isso que estão justificando esse percentual de cotas para trans. O último concurso para essa área foi em 2013, então veja só, a gente tem 10 anos sem concurso. E aí a gente vai realmente fazer hoje tem 1,9 mil auditores, então vai quase aumentar aí 50% do número de auditores fiscais do trabalho. Então realmente é um concurso muito
esperado. Vamos ver outras notícias aqui. Não tem muitas notícias recentes quando pesquisa sobre cota para trans. E aí um destaque que eu vi aqui desse site Politize. Eu não sei se essa notícia é de hoje. Foi atualizada hoje, 27/6. Ele fala um pouco sobre ações afirmativas, né, como que tem um objetivo aí de amenizar desigualdades sociais, econômicas, educacionais e econômicas, aí que a cota tem essa função e tudo mais. Só que ela chama atenção o seguinte, que as pessoas trans estão sujeitas a discurso de ódio, crime e tudo mais e tal. Mas aqui uma coisa que eu gostaria de trazer para a consideração de vocês. Até o momento não existe uma lei federal que garanta a política de cotas destinadas a pessoas trans no Brasil. E aqui fica então uma situação. Será que sem ter uma lei que aprove, que regulamente, que autorize a destinação de vagas em concurso públicos para pessoas indígenas, para pessoas trans e tudo mais, sem essa lei, agora eu não sei se tem para indígena, né? Aqui fala que não tem para trans. Sem uma lei que autoriza isso, será que um edital vindo com esse percentual aí de cotas seria derrubado? Talvez na justiça, talvez impugnado ou não? Resta a gente agora saber como que vai ser isso, né? Porque sem respaldo legal, como é que o Poder Executivo está criando uma norma aí, uma lei que aparentemente aí não tem o apoio ainda do Congresso, né? Não tem um projeto de lei que reflita as necessidades das pessoas, né? Por isso que eu não quero dar opinião sobre essa questão, se eventualmente, né, numa análise ali técnica a gente pode abordar isso com profundidade, mas por conta da minha posição não vou dar nenhum tipo de... não vou manifestar. Eu sei que o fato de não ter uma lei federal é uma coisa que vai pesar contra quem quer que tenha cotas. Agora, bom, eu postei aqui no meu Instagram essa notícia aí, deu o que falar, o pessoal ficou indignado aí, várias pessoas se calando, né, para não ter problema, sem comentários. A Raquel, deveria haver cota para quem estuda muito e trabalha muito pagando impostos em dias. Lembre-se que nada é tão ruim que não possa piorar. Qual a diferença da pessoa trans para as demais? Desculpe, mas essa questão de cota só faz diferenciar um dos outros. A questão não é fazer com que sejamos iguais. Aí aqui falou que quer cota para todo mundo, da família. O meu xará aqui, Hugo Lide, disse que não vai falar nada. Muitos, né, na verdade a maioria se manifestou contra. Deixa eu até ver se puxa mais comentários aqui. Tiveram vários comentários essa postagem. O Brasil acabou, não concordo com nenhuma cota, o negócio é estudar e ser capaz, não concordo. Eles são tão capazes quanto qualquer pessoa. A minha opinião é que quem tem limite é município. Desse governo eu não espero nada. A prova será diferenciada, pois partindo do ponto que a minoria não tem o mesmo acesso e tal. O preconceito já começa com a palavra cota, sinal de incompetência, sou totalmente contra. Enfim, várias manifestações. Teve uma pessoa que manifestou favorável a cotas, mas ela argumenta, não sei se eu vou achar aqui o comentário, ela fala assim que as cotas para negros e pardos, ela vem de uma reparação histórica. E qual seria a reparação histórica, então, dessa cota, né? Bom, enfim, as pessoas, aparentemente aqui, né, a maioria das pessoas se manifestando contra essa posição aí do governo federal. E você, qual que é a sua opinião? Você acha que tá legal ter cotas, tanto faz que você vai passar mesmo assim, que na verdade isso atrapalha o processo? Qual que é a sua opinião? Eu quero que você deixe aqui nos comentários, vamos debater esse assunto, porque em breve ele vai estar cada vez mais presente na nossa vida. Então a sociedade precisa se manifestar, né? Se é a favor, se é contra, para que os deputados, os senadores se manifestem de acordo com esse movimento e reflita de fato o que a sociedade quer. Da minha parte, como mentor de concurseiros, o que eu posso dizer? Como mentor de concurseiros, eu falo para você, não se importe com isso, tá? Não se importe. Você pode ficar abalado com esse tipo de notícia e de repente desanimar, enfim, se você não for beneficiado dessa política, né, por essa cota. Mas a minha recomendação é que você foque na sua preparação, foque no seu estudo, foque em melhorar os seus números, melhorar o seu desempenho. São muitas vagas, eu sei que
algumas pessoas vão ficar de fora, para que outras, se eventualmente a cota for aprovada e passar tudo ok, algumas pessoas vão ficar de fora. O seu papel aqui, como concurseiro, é estar dentro das vagas disponíveis para você. Ponto final. É uma visão muito pragmática da situação, mas não adianta a gente querer mudar, querer lutar por coisas que estão fora do nosso controle. Como cidadão, você pode se manifestar, pode mandar suas cartas lá para quem quer que seja. Eu defendo, né, você tem a liberdade de expressão para fazer isso. Mas como mentor de concurseiro, se você fosse meu aluno, meu mentorado, eu diria para você, esquece isso aí, considere que tenha então 400 vagas. Estude para estar entre os primeiros 400. O seu foco tem que ser onde você controla. Por mais que existam situações que você julgue injusta, você tem que focar no que está no seu controle. Certa vez eu fiz uma prova que eu tinha muita certeza que eu ia passar. Tinha muitas vagas, eu fiz uma preparação muito boa, eu estava realmente afinado ali para aquela prova. Mas houve uma etapa de prova oral. E era uma prova para engenheiro, especialista em estrutura, em infraestrutura. Eu me preparei para o concurso e tudo mais, e chegou nessa prova oral, tinha uma pergunta de engenharia inteira, e se você não soubesse essa pergunta, você estava eliminado. E eu não sabia responder, tirei uma nota baixa, tirei menos de 5, se não me engano tirei 2,5, não tinha nem como fazer recurso, porque eu não sabia responder aquela pergunta. E aí toda a pontuação que eu fiz em toda a matéria foi jogada no lixo, porque eu não sabia um tópico, um subtópico de um tópico da engenharia civil. Eu fiquei muito revoltado, eu chorei, fiquei indignado, a gente juntou todo mundo que reprovou, a gente queria processar o CESP, a gente queria fazer um estardalhaço, a gente ficou criando teorias da conspiração e tal. No fim, a gente não fez nada, até porque eu não tinha dinheiro para pagar advogado. Eu simplesmente, depois que passou aquele luto da derrota, eu voltei a estudar. Voltei a estudar e tudo mais. Tive outras reprovações na frente. E aí, mais ou menos um ano depois, essa prova foi em junho de 2008, mais ou menos um ano depois, em julho de 2009, eu estava fazendo a prova do Tribunal de Contas da União e sendo aprovado. Então talvez, enfim, se eu tivesse ficado naquela paranoia, revoltado, e não voltado a estudar, eu teria ficado para trás. Se eu tivesse passado, talvez eu teria ficado para trás. Então, meu papel não é julgar o que aconteceu, né? A gente fica indignado. O meu papel é direcionar para que você estude e foque no que você controla, tá? Independente se você acredita que é uma injustiça, se está errado, se está certo, se a sociedade tem que mudar, foque no que você controla e tenha o melhor resultado possível. E aí, manifeste suas opiniões também, mande suas cartas para quem quer que seja, mas sua maior energia tem que estar direcionada para aquilo que você controla. Fechado? Tamo junto. Se você gostou, se você apoia, né, esse movimento meu de foco no que você controla aí, me avisa aqui nos comentários. Sugestões de vídeos, sugestões de temas para eu poder apresentar aqui, comentar aqui, de metodologia, estratégia, ferramentas, você pode colocar também nos comentários. Lembre-se de se inscrever nesse canal, toda semana tem conteúdo aqui. E siga meu Instagram também, que lá a gente troca ideia, tira dúvidas mais rapidamente e interage. Tamo junto aí, espero que você tenha uma excelente semana e foque nos seus estudos, tá bom? Um abraço aí do seu mentor, Hugo Leonardo. Até a próxima. Valeu!